Ô, amiga, vamos combinar de ir no cinema? Que dia tu acha que a gente pode ir? Qualquer dia? Tu tá sempre de plantão. Deixa eu ver aqui. Semana que vem eu tô de plantão a semana toda. Tu tem que cuidar um pouquinho mais da saúde mental, né? É verdade. Falando nisso, olá! Eu sou a Manuela, coordenadora dos cursos da saúde do Senac São Leopoldo. Olá, eu sou a Sabrina, enfermeira e também professora dos cursos do Senac São Leopoldo. Tá interessado em falar sobre saúde mental? O nosso episódio hoje é sobre o bem-estar mental dos profissionais da saúde. Toca a vinheta. Então, hoje, pessoal, estamos com a Georgia Nicoletti, falando, então, sobre bem-estar mental, né, dos profissionais da saúde. Georgia, que é psicóloga graduada e especializada em terapia cognitivo-comportamental pela PUC, psicóloga clínica e psicóloga das competições Senac de Educação Profissional RS e membro da gestão da ATC-RS, Associação de Terapias Cognitivas. Bem-vinda, Georgia. Muito obrigada. Queria agradecer, é um prazer estar aqui conversando com vocês e principalmente nesse assunto, né, que como profissional da saúde, né, vivendo essa jornada também, é muito recompensador, né, toda vez que a gente toca alguém, que a gente transforma a vida de alguém, mas que tem essas responsabilidades, né, essa entrega emocional. Então, acho que é bem importante a gente falar sobre esse assunto. Verdade. E por isso, né, trazendo um dado aqui rapidinho, esse assunto vem muito pelo fato de saúde mental estar em xeque, né? Hoje é muito falado, né, no ambiente profissional de forma geral, mas assim, né, na área da saúde, quem cuida, né? Como que fica a saúde mental de quem cuida? E trazendo um dado sobre o burnout, né? 86% dos profissionais de saúde da rede pública, conforme um estudo da Universidade Federal de São Carlos, apresentaram algum sintoma durante a pandemia, né, do burnout, mas também, né, 78% dos profissionais de saúde, conforme uma pesquisa da PebMed, trouxe durante a sua jornada de trabalho algum sintoma, né, de ansiedade, burnout, enfim. E por que a gente fala tanto sobre isso, né? Quem que tá cuidando da saúde mental de quem cuida, né, Jorge? Sim, com certeza. É irônico, né, pensar que justamente o profissional da saúde que tá ali cuidando das pessoas, oferecendo esse bem-estar, é hoje um dos profissionais que tá mais afetado. E eu acredito justamente por isso. Acho que nos dias de hoje, existe muito essa pressão, né? A gente não para em termos de profissões gerais, assim. Mas na área da saúde, os profissionais são treinados, basicamente, a entregar tudo pro outro, né? A fazer a sua melhor entrega pro outro. E então, muitas vezes, a gente entrega, e é muita entrega que vem do coração, eu diria, né? A gente tá toda hora entregando o nosso coração e a nossa mente, né? Então, trabalhando ali técnicas com a pessoa, seja da área da psicologia, da área da medicina, da enfermagem, da psicologia, né? Enfim. Mas também entregando ali o seu autocuidado, as suas emoções, o seu vínculo para aquela pessoa. Então, é uma entrega completa, eu diria, né? E essa movimentação aí de ter mais de uma profissão, né? Ter uma mais de um emprego, né? Mais de um emprego, isso. Então, eu acredito que seja por isso. E, às vezes, a dificuldade de colocar limite. Porque a gente, na maioria das vezes, o profissional da saúde, ele tem esse propósito, ou é muito perto disso, né? Transformar vidas, cuidar das pessoas, enfim, né? Trazer algum tipo de mudança, né? Qualidade de vida para aquela pessoa. Sim. E aí a gente esquece da gente, De né? momento esse profissional olha para si, né? Exatamente. Porque ele fica todos os dias cuidando do próximo, se dando ao máximo. Mas amanhã eu vejo o que eu faço comigo, né? Amanhã eu vou procurar um médico, vou procurar ajuda, né? E acaba esquecendo da sua saúde mental, E é incrível que às vezes nós como enfermeira, né, a Sabrina tem essa rotina maluca de, né, tá em 2 empregos, e eu conheço profissionais da enfermagem que tem 3, assim, eu tenho um colega que eu digo, meu Deus, tu tá sempre trabalhando, porque ele tá sempre entre um e outro. E às vezes, por exemplo, a Sabrina tá num hospital,
né? E foi consultar, tu fez teu check-up, Sabrina, né? Não, daí tu não vai, porque, não, amanhã eu vejo, mas amanhã alguém tá precisando mais de mim, né, de nós, profissionais, Pode em fazer geral, esse plantão. né, pedindo um plantão extra, e a gente acaba indo e cedendo e realmente esquecendo da nossa saúde mental, que precisa ser olhada, né? Porque está cada vez mais afetada, ainda mais agora que a gente passou por um período de enchente, né? A gente está tendo vários profissionais com gatilhos, né? E a gente vai vendo todo dia isso acontecendo, né? Aí acaba se afastando por um período prolongado que poderia ter sido evitado se tivesse sido procurado antes um profissional, né? Para pedir ajuda. Exatamente. E, Georgia, deixa eu te perguntar, assim, psicólogo também precisa cuidar da sua saúde mental, né? Porque a gente fala muito, né? Eu faço terapia, mas o psicólogo que tá ouvindo, tá, né, pegando tudo isso pra si, ele também tem a sua vida pessoal, né? Também tem a sua jornada exaustiva, muitas vezes. Como que é isso? Com certeza. Essa pergunta me lembrou esses dias lá nas competições, né? Os nossos jovens competidores. Eu trabalho muito com eles, né? Desenvolvo essas habilidades com eles para eles lidarem com esses momentos de pressão. Depois vão se tornar profissionais também, né? E esses dias uma delas perguntou: mas, Georgia, tu também faz terapia? Tu também precisa disso? Porque tu tem todas as técnicas, tu... né? Psicólogo precisa de terapia? Exatamente, né? Então, assim, apesar de eu ter todas as técnicas ou qualquer outro profissional da área da saúde que tenha, né? Mas, sim, a gente precisa de um olhar de fora, às vezes, né? Justamente por essa temática que a gente está trazendo. A gente está ali o tempo inteiro cuidando do outro, né? E quando que a gente faz uma pausa para cuidar da gente? Não é que eu não saiba utilizar as técnicas, mas é sobre me dar um espaço para olhar para mim. É muito mais sobre isso, né? Fazer uma pausa. Se permitir ser cuidado também, né? Perfeito, perfeito. Se permitir ser cuidada, porque isso a gente tem muita resistência com isso, né? Porque a gente tá sempre cuidando, e quando a gente precisa ser cuidado, a gente tem uma resistência, E muitas vezes eles pensam, né? Se a gente cuida, também não precisa ser cuidar dos outros, né? Às vezes penso assim, igual trouxe essa história. Mas tu também faz terapia? Por que não? Né? Eu sou uma pessoa. Sim, exatamente. Então, daqui a pouco a Sabrina tá ruim. Mas tu é enfermeira. Tu se resolve, né? Então, às vezes, dizer, nossa, mas tu foi consultar por isso, né? Mas por que não? E por isso que a gente vem, né, pro episódio, assim, o quanto a gente tem de relatos de ansiedade, de estresse, de afastamento, né? Até. Com certeza. Uma coisa bem importante, assim, e que bom é que cada vez menos hoje se tem um preconceito com a terapia, né? Então, assim, ela é importante, na verdade, para todas as pessoas. Hoje em dia a gente sabe que não é um caso para ti lá quando se tinha aquela visão do louco, né? Não, é um cuidado, assim como a gente vai fazer um check-up, a gente também tem que ir lá e cuidar da nossa mente, que é algo que a gente utiliza todos os dias. Principalmente quando a gente está entregando tanto, né, das nossas emoções para as outras pessoas, quando a gente está lidando com tantos perfis diferentes também, porque acho que isso tem bastante na área da saúde, né? A gente está toda hora falando com muitos pacientes que funcionam de maneiras diferentes, que têm histórias muito diferentes, as famílias, né? Equipes, colegas de trabalho. Então, assim, toda essa gestão, né, e lidando com diferentes emoções o tempo inteiro, é necessário que a gente tire um momento também para olhar para as nossas emoções. Porque para cuidar do outro, a gente também precisa estar bem, né? Sim, ser cuidado, né? Exatamente. Também. E trouxe, né? A gente muitas vezes fica com essa carga do paciente, né? A gente se apega, a gente... né, torce, o problema pra nós, às vezes, pega e começa a pensar fora do horário de trabalho, né? A gente leva ele pra casa muitas vezes. Exato, né? fica pensando, será que no outro dia eu vou falar com... E isso tudo vai pesando, né? A gente pode não perceber na hora, mas
Mas pega, né? Inconscientemente a gente Tá tá lá. ali pensando, né? A cabeça em torno dele. Não O que a gente para. pode fazer pra ajudar, né? Será que eu fiz tudo que tava ao meu alcance, né? Isso acaba pesando pra nós, né? E aí eu te pergunto, assim, Georgia, sinais de alerta. Porque muitas vezes a gente não percebe. Por exemplo, me deu uma dor de cabeça, bem aleatório, tá? Me deu uma dor de cabeça, todo dia uma dor de cabeça, uma cefaleia, né? Enfim. E pra mim tá normal, mas isso daqui a pouco pode ser um sinal de alerta do corpo, né? Então, tem alguma coisa que o profissional às vezes pode pensar, opa, talvez seja hora de eu desacelerar, né? Claro, eu vou utilizar a palavra que tu trouxe, assim, de todo dia, né? Porque uma coisa importante que eu queria esclarecer é, assim, sentimentos são naturais do ser humano, né? Então, em situações específicas eu posso sentir tristeza, alegria, ansiedade, e que bom, isso significa que eu sou um ser humano, né? Agora, se isso vem de uma forma mais recorrente, né? Se essa ansiedade está sendo mais intensa no dia a dia, ou a dor de cabeça, ela veio em que momento? Foi depois de um momento de estresse e daí depois passou, enfim, né? Ou, não, todos os dias antes de determinado momento, atendendo determinado paciente, aí a gente consegue enxergar situações gatilho, né? E sim, a gente tem que estar atento, porque aí pode ser alguma coisa que tá me gerando alguma dificuldade, pode ser alguma coisa que eu já passei anteriormente na minha vida e talvez para mim seja mais difícil lidar com aquilo, e também daí vai da nossa maturidade emocional de daqui a pouco delegar para algum colega que possa ajudar, né? Então, assim, tem sinais como dor de cabeça, taquicardia, né? Um nervosismo, tontura, sinais aí que a gente deve estar atento. Antes tu falou do burnout, né? O burnout é um esgotamento físico e mental devido ao estresse crônico e geralmente interligado ao trabalho, né? Então é quando a pessoa tá ali com uma sobrecarga de trabalho e não consegue estabelecer um equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho, né? Então é muito, muito trabalho e pouco de vida pessoal, né? Outras questões que a gente precisa também para estar bem. Então, e o burnout, né, enfim, traz muitos prejuízos, assim, para a pessoa, né? Queda da produtividade, fica estressada no trabalho, fica muito cansada, sobrecarregada, e isso ao longo do tempo pode desencadear doenças físicas, doenças psicológicas, né? Então, é algo bem importante, assim, de estar atento quando tá sentindo que, nossa, não tô conseguindo mais ir trabalhar, antes eu fazia isso, agora tá sendo assim, né? Dificuldade de colocar limites, todas essas questões. E falando, né, eu lembrei do caso que a gente teve esses tempos de uma aluna que ela tava no estágio e ela tava dias passando mal não, né? Ela tava dias se queixando de dor no peito pro professor. E o professor dizia, vai consultar. E ela tava naquela de, não quero faltar estágio, tem toda a função, né? E um dia ela passou mal, que ela teve um pré-infarto, né? Ela tava no estágio, teve que ir consultar durante o estágio, porque a pressão dela foi lá pra cima, tava fazendo acompanhamento com os colegas, né? Porque o professor disse, vamos todos os dias aferir tua pressão, vamos ver como que tá, e tu leva pro médico já essa ficha, porque tinham vários picos. E ela passou mal no estágio, né? Então, e aí no outro dia, eu perguntei pro professor e disse, sabe como que a aluna ficou? Não, ela tá aqui, tá bem. Eu falei, como assim ela tá aqui, né? E ele falou, não, ela não tinha um atestado, enfim, mas ela falou que tá se sentindo bem, ela só tem que consultar um cardiologista. E aí, tu percebe assim, trazendo, né, esse exemplo pequeno pro, daqui a pouco, esse profissional que tem 2 empregos, né? Não consulta, não vai atrás, né? Depois, né? Então, a gente tem muitos ex-alunos, assim, que a gente olha nas redes, enfim, saindo num plantão de 12 para mais um de 12, né? Então, que horário que eles falam muito, né, de vida pessoal? Sim. Que horário, né, que fica a vida pessoal? Sim. E de novo, olha como tu trouxe, né, de que tava vindo esse sintoma nela de forma persistente. Por isso que eu trago a luz para essa palavra, assim. Então, quando a gente fala de sintoma, né, ou qualquer sentimento,
uma coisa em determinada situação, porque pode acontecer, né? Tem as situações, somos seres humanos e vão nos gerar sentimentos, sintomas. Mas se isso tá gerando sofrimento, né, e tá ocorrendo de uma forma mais persistente, sim, a gente deve ir olhar, até porque olha o desejo, né, da aluna, e que é o desejo de nós profissionais. Bom, mas é que eu não quero faltar ao meu trabalho, eu não quero deixar de atender o meu paciente, eu não quero deixar de ajudar o meu competidor, mas se de repente eu não for ver esse sintoma hoje, talvez eu tenha que ficar uma semana sem atender os meus pacientes pelos próximos dias. E às vezes a gente tem aquilo que a gente vê muitos problemas grandiosos e a gente acaba mensurando o nosso problema. Nossa, mas eu tô só com uma dor no peito. O que é isso perto do que o meu paciente sentiu hoje? Então a gente acaba diminuindo e acaba menosprezando aquela dor também, né? Eu acho que a gente viu... eu acho que a gente viu muito isso na enchente, né? Que agora fechando um ano, assim... quando, né, a Geórgia atuou, né, durante a enchente, a Sabrina também atuou, eu tava na escola, a gente foi para abrigo, enfim, mas como que funcionou, né, muitas vezes foi afetado e tu tava lá, né, porque tu é o profissional da saúde que tem que estar, né. Se quiser falar um pouquinho como foi, Geórgia. Acho que foi um período bem intenso, assim, para todo mundo, né. E justamente, assim, dentro dos abrigos, eu, com certeza, foi algo também bem especial poder ajudar as pessoas, assim, mas eu, justamente por também ter tido um período da minha vida onde eu estagiei em hospital e em outros espaços, ter percebido que justamente os profissionais da saúde, né, e quem tá atuando nesses espaços precisam de ajuda. Então, quando eu estagiei no hospital, eu atendia meus pacientes, mas quando as enfermeiras descobriam que eu era psicóloga, às vezes elas me paravam e eu via que elas estavam precisando de ajuda também, né? Então, dentro dos abrigos, eu tentei fazer esse olhar para os colegas, né, assim, e de poder oferecer esse apoio para os colegas, mas foi um momento que eu percebi também que eu voltava para casa, né, e daí naquele momento eu atendo os meus pacientes de forma online, então isso eu consegui manter naquele momento, mas eu estava voltando bem mais esgotada, né, teve momentos ali que eu tive que entender os meus limites, então fazer esse exercício para conseguir fazer um bom trabalho, tanto quando eu ia no abrigo, quanto para esses pacientes que também estavam afetados em suas famílias e, né, acho que a gente percebe, assim, que todo mundo que tinha uma questão, né, quando vem essas grandes catástrofes, geralmente intensifica, né, todo aquele problema que a pessoa tem. Então, para mim, oferecer o melhor foi um momento que eu realmente tive que me olhar, me exercitar e estabelecer limites para mim não me prejudicar também e conseguir oferecer um bom trabalho para as pessoas. E eu acho que deve ser muito difícil, assim, tu não levar o que... Ficar na tua cabeça o que tu via nos abrigos, muitas vezes, e manter o foco, né, naquela consulta online. Ouvir, daqui a pouco, outra versão de também um caso da enchente, né, esse paciente, ou não, mas tua cabeça lá ainda pensando nesses pacientes, nessas pessoas, né, que estavam no abrigo. Eu acho que ser psicólogo é difícil, assim. E conseguir essa separação deve ser mais complicado ainda, né? São muitas vidas, né? Toda vez que eu reflito, assim, sobre isso, eu penso, meu Deus, né? Quantas histórias eu tô vivendo, quantas pessoas eu converso. E sim, e daí, naquele momento em específico, cada pessoa passando por uma questão diferente, mas cada um com o seu sofrimento e tentando muito, assim, validar, porque tudo é válido, né? Cada um tem a sua história, cada um tem o seu momento, mas as pessoas realmente passaram por questões muito pesadas naquele momento e, coincidentemente, na minha família também estavam acontecendo coisas, né? Então, esse exercício de me cuidar dessas informações todas, ter um momento para mim, porque realmente, assim, são histórias e coisas muito pesadas que aconteceram naquele momento, né? Então, pra gente
ouvir o próprio sentimento, né? Porque eu acredito muito que a terapia é sobre vínculo, né? Então, assim, tem a técnica, eu não seria muita coisa sem a técnica que eu consigo, né, oferecer para os pacientes, para os competidores, mas o vínculo é o que faz qualquer terapia de fato funcionar, qualquer, né, conversa nesse sentido. E enfim, assim, para conseguir estabelecer um vínculo com aquela pessoa, eu preciso estar cuidando dos meus sentimentos também, né? E como eu me conecto com a pessoa, eu sinto sim, né? Eu me permito a sentir. Mas depois disso eu preciso de um momento para, né, processar isso de alguma forma, expressar isso de alguma forma para aquilo não ficar ali comigo e não ir para o próximo atendimento, né? Não ir para a próxima e não ficar comigo durante toda a semana também, né? Mas sim, é um exercício que a gente tem que fazer, assim, é bem importante. É um exercício diário, né? E também desligar um pouquinho, né? Aquela história de conciliar a vida pessoal, né? Muitas vezes. Né? Porque exatamente. não deve ser fácil. É desligar assim, ó, agora o meu momento, né? Eu vou sei lá, assistir uma série, não pensar em nada, um pouco, pra me acalmar, né? Como que foi, Sabrina? Né, não é nossa entrevistada, mas como que foi estar no hospital? Porque, né, ela trabalha numa instituição que também, né, foi afetada pela enchente, né, então... A gente teve que fazer alguns remanejos com funcionários para o outro lado, né, e eu acabei optando por ir para a rua e para os barcos, né, que foi... A gente montou alguns abrigos e depois fomos para os barcos ali e eu ficava mais cuidando da área da saúde ali, de quem chegava, e a gente recebeu o apoio de psicólogas também, e a gente sabia direitinho quando chegava, não, aqui a enfermagem já não consegue mais ajudar, porque vinha algo especial, e a psicóloga sempre tinha um momento, conversava com todos, assim, que a gente pedia. Foi muito especial, assim, eu posso dizer que foi um momento muito triste, óbvio, até hoje a gente tem consequências disso, né, eu vejo colaboradores de trabalho, assim, que começa a chover e já começa, né, ter os gatilhos. Sim. Mas assim, foi especial pra gente ver o quanto a gente é unido e quanto a gente se ajudou nesse momento, né, a área da saúde, e a gente botou todas as nossas dores no bolso, né, não só nós, como todos que foram pra rua, e fomos ajudar o próximo, né. Então foi muito rápido, né, e esses dias eu tava olhando um documentário que tava passando na TV sobre, né, e o quanto foi rápido, né, que a gente conseguiu se unir, enfim, isso mostra, assim, o nosso potencial, né, enquanto pessoa, somos bons, Eu tive a oportunidade de abrir um abrigo do zero, eu juro pra vocês que não deu 2 horas, a gente tinha tudo, era muita gente trabalhando, tanto é que por isso que deu pra, agora tá pronto aqui, vamos pra rua, porque vinha muita ajuda, o pessoal era muito unido, e vinha ajudar, e surgiu colchão pra todo mundo, e surgiu roupas e tudo, e a gente conseguiu ajudar, e aí já vinha o pessoal da área da saúde, já vinha psicólogo, médico, e a gente ia conseguindo fazer esse remanejo todo, né? Foi legal, assim, ver os nossos alunos, né? Muitas vezes ajudando, assim. A gente botava no grupo e eles apareciam, assim, pro abrigo que era mais próximo, né? E do nada surgiu uns 3, 4. Sora, onde é que a gente pode ajudar aqui? A gente vai lá, vamos ajudar na cozinha, vamos ajudar a dobrar roupa. E assim eles iam, né? Pensando nisso que tu trouxe, assim, só pra, né, concretizar isso, assim, acho que uma boa forma que eu encontrei de isso que a gente falou, de daqui a pouco trazer um pouco de alívio, né? Mas é justamente se conectar com essa outra coisa linda que estava acontecendo também, né? Isso. Que era esse funcionamento em conjunto, assim, né? Que todo mundo se ajudou, poder atender pessoas que nunca foram atendidas. Então, assim, a cada pessoa que eu tinha a oportunidade de conversar, de transformar um pouquinho, de tocar, né? Enfim, era muito recompensador, e ver todo aquele sistema funcionando, assim, então... De tão organizado que era, né? Sim. E é uma forma muito organizada, as coisas funcionavam automático, assim. Alguém puxava a frente, era meio líder, assim, depois já não era mais, e as coisas continuavam andando sem ninguém falar nada. Porque todo mundo estava em prol de uma única coisa, né? E isso era o que eu acho que tirava um pouco, né? A gente vê o lado bom daquilo tudo, a gente ficava mais leve, né? Pra enfrentar o outro dia, que o outro dia tinha todo o trabalho de novo. Tinha uma frase, agora eu não... Acho que era
que a gente não ia, de repente, conseguir sozinho, né, transformar a vida de todos, mas que se a gente transformasse, né, cuidasse de algum juntos, então, né, faria um grande trabalho, assim. E eu voltava sempre com isso, tá, eu ajudei essas pessoas hoje, foi legal, tais agradecimentos, e aquilo energizava também. Muito bacana, e que bom que passou, né, gente, que nunca mais aconteça. Mas, né, voltando ao nosso foco, que se deixa a gente vai falando. Georgia, a gente tem alguns quadros aqui no nosso programa, e um deles é o Me Ajuda Sor. Me Ajuda Sor, um aluno, então, vai te fazer uma pergunta relacionada, né, ao nosso tema sobre saúde mental, e aí tu vai responder e depois a gente segue. Hoje a gente tem a Andra, que talvez tu já tenha ouvido falar, que é aluna do técnico em enfermagem. Claro, sim. Bota lá, pessoal. Oi, meu nome é Andra e eu queria saber que atitudes simples eu posso fazer para cuidar da minha saúde mental em plantões. Então, eu lembro da Andra, assim, né, uma querida, participou, né, das competições, pude acompanhar um pouquinho ela também, e sobre a pergunta dela, assim, práticas simples durante plantões. Bom, tem algumas técnicas, né, que a gente pode fazer, assim. Eu sempre gosto de dizer que se a pessoa tem a oportunidade de sair um pouquinho do ambiente que ela tá, isso já é muito legal, né? Entendo que às vezes no plantão não dá, mas em pausas, né? Justamente porque é isso, assim, às vezes a gente fica sempre num mesmo contexto, num mesmo ambiente, aquilo cansa mentalmente. Então, se tu tem oportunidade, né, de ir pra rua, pegar um ar, principalmente se tem natureza, melhor ainda, se conectar um pouquinho, né, fazer uma respiração, tem a respiração diafragmática, que é aquela respiração mais profunda, mais lenta, né, onde a gente realmente se conecta com a respiração e faz isso até diminuir, né, a nossa frequência cardíaca. Isso manda uma mensagem pro nosso cérebro de que tá tudo bem, que a gente pode se acalmar. Eu acho, né, não te interrompendo, mas eu acho que isso é bem bacana até para os nossos alunos, porque muitas vezes eles ficam ansiosos com ir para o estágio. E não, a gente não tá nem falando sobre uma crise, enfim, mas eles ficam muito nervosos. Daqui a pouco essa respiração vai no banheiro, né? Eu acho que 5 minutinhos resolve, ajuda, né? Não resolve, mas daqui a pouco já dá uma aliviada, esvazia a mente, né? Para poder seguir, né? Com certeza, assim, as pessoas... Quando eu falo, né, sobre a respiração, assim, tanto com os pacientes quanto com os competidores, num primeiro momento eu vejo que as pessoas ficam, né, nossa, mas só a respiração. E se tu perguntar para muitos dos competidores hoje, principalmente, né, que a gente tá há um tempo agora se preparando para a etapa nacional, faz toda a diferença, né? Então, assim, eles lidando com momentos realmente de pressão e me dizendo, nossa, Georgia, antes eu não conseguiria lidar com esse momento, eu consigo fazer a minha prova sem sentir ansiedade, e porque foi trabalhando as técnicas de respiração. Claro que a gente trabalha outras técnicas, né, de pensamentos, enfim, mas a respiração, ela é realmente muito potente, e eu vinculo isso também a gente fala muito de mindfulness, né? Que é a atenção plena, é a atenção ao momento presente. Muitas pessoas acham que é só uma prática de meditação, mas na verdade é um estilo de vida, né? Então a gente pode praticar a atenção plena na alimentação, até mesmo escovando os dentes, lavando as mãos. Tudo que a gente está fazendo e está realmente, né, prestando atenção, sentindo aquilo, se eu estou focada no meu momento presente, eu não tô nem no meu passado, nem no meu futuro, que é geralmente onde tá o problema, né? Então, no passado, onde eu geralmente tô remoendo as coisas que já passaram, e no futuro, quando eu tô ansiosa com alguma coisa que vai acontecer, por exemplo, o estágio, né? Então, assim, se eu tô aqui fazendo a minha respiração, né? Focada na respiração, daqui a pouco vem um pensamento mais negativo, não é tentar correr desse pensamento, nem lutar contra. Eu noto ele, volto a minha atenção para a respiração, né? E faço esse exercício e mantenho o foco na minha respiração. Isso pode ser feito com outras dinâmicas também, né? Através de... ajuda muito quando a gente está fazendo alguma coisa, né? Se conectando. Por isso que eu falei de escovar os dentes, alimentação, porque são coisas que a gente tá...
é mais fácil, né, de manter a atenção, assim, com uma prática que tu tá realmente utilizando mais sentidos, né, os 5 sentidos. Isso é bacana porque eu acho que tu deixa de fazer as coisas no automático, né? Muito por isso, né? Um exemplo, assim, do comer, né? A gente teve um episódio aqui sobre dietas da moda e a gente falou sobre a importância de observar o que tá comendo, né? Mas puxando, assim, às vezes a gente come rápido, no automático, nem percebe, tá lá escovando os dentes e realmente eu tô escovando os dentes, tô lá pensando no que eu tenho que fazer quando eu chegar no trabalho, né? E o quanto isso gera, muitas vezes, são gatilhos, né? Que vão te pegando, assim. Sim, total. Dá pra pensar no banho também, né? Tu vai tomar banho, quando tu vê, tu já terminou o teu banho. E nem viu o que fez. Nem viu o que fez, às vezes, né? Então, assim, mas se tu ligar aquela água, né? Sentir a água no teu corpo, qual que é a temperatura, como é que é, né? Sentir, enfim, o sabão. Parece uma coisa meio, né? Mas é realmente um momento pra si, é um autocuidado, né? E que a gente pode se conectar e viver a vida menos no automático. Isso também é uma prática de autocuidado. Mas assim, né, voltando para a pergunta da Andra, acho que dentro do plantão é isso, assim, né? Se puder fazer uma pausa para sair lá para fora, fazer a técnica de respiração. Daqui a pouco tem colegas no trabalho, né, que a gente se vincula, então isso é algo que eu acredito muito, né? A gente também não consegue... não tem como se relacionar com todo mundo, daqui a pouco a gente não se dá bem com todo mundo, mas sempre tem alguém, né, e que vai trazer um acolhimento, assim, né, e às vezes é uma fala com alguém breve de 5 minutos, um abraço de um colega, de um amigo, que eu consigo relaxar e ir um pouco melhor para o próximo atendimento. A alimentação que eles mantêm durante esse plantão também, né, então alimentos leves, uma hidratação, até um alongamento, eu diria, assim, é uma coisa que pode ajudar. E assim, o autocuidado, ali naquele momento, são coisas mais simples mesmo, né? Essas coisas mais práticas, às vezes até escutar uma música. Eu gosto muito de música, acho que música é sentimento, né? E acho que todo mundo tem músicas, assim, que traz um sentimento bom. Então, se tu tem a oportunidade, né, de ouvir uma música que te traz um sentimento bom, aquilo é transformador. Apoio bastante. Mas é isso, assim, acho que o autocuidado geral, né, o pós-plantão também, né, focar realmente no descanso. A gente tende muito, eu falei de pausas, né, a gente tende muito a vou pausar, mas daí pega no celular e fica lá rolando, né, as redes sociais. Isso não é descanso, né? Infelizmente, tenho que dizer, a verdade não é descanso. Vale muito mais a pena ficar paradinha, olhando a vida acontecer, tu tá descansando, tu tá te conectando com o momento presente, né? Então, isso é descanso, isso é descompressão, né? Isso é conexão com o que tá acontecendo aqui agora. E aí a gente relaxa, né? Rede social te traz gatilhos do que vai acontecer depois, comparações. Muitas vezes não é o melhor caminho. Acho que é isso, assim. Mas vou trazer uma reflexão, assim, também, né? Que falando desse assunto, né? De cuidado mental, né? Para os profissionais da saúde, muito se fala, né? Desses autocuidados e que é essencial. Acho que todos nós temos que manter. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante, que a gente iniciou falando um pouco, mas é de a gente realmente se reconectar com o nosso propósito, né, como profissionais da saúde, que é, daqui a pouco, cuidar do outro. Mas justamente, né, quando a gente se conecta com isso, a gente também se pergunta se eu quero oferecer, né, um cuidado para o outro, o que eu tenho que fazer para oferecer isso. E aí vem o outro ponto, que é então, desenvolver, né, ou cuidar dessas soft skills que a gente precisa para desenvolver esse trabalho. E quando a gente pensa na atuação em saúde, tem algumas soft skills que vocês já devem pensar, né, como óbvias, digamos assim, né, que é, por exemplo, a habilidade de comunicação, né, de se conectar com as pessoas, a gestão emocional, é que a gente veio falando aqui. Mas eu queria trazer principalmente a soft skill que não se fala muito, que
em primeiro lugar, é a autocompaixão, né? Então, assim, é aquilo que a gente falou de ser treinado para cuidar do outro, né? Mas e quando que a gente vai cuidar da gente para conseguir cuidar do outro, né? Então, é poder oferecer o mesmo carinho, o mesmo cuidado que a gente oferece para o paciente, oferecer para a gente. Porque isso vai tanto transformar a gente num profissional melhor, né? Mas também fazer com que a gente continue transformando vidas, né? Sem deixar a nossa vida de lado. Perfeito essa colocação. E se eu te perguntar, né? Às vezes o pessoal em casa não entende muito. A gente já falou várias vezes em competição e soft skills, mas se puder contextualizar um pouquinho o que são as competições, que é uma coisa tão bacana pro Senac, assim, né, além do Senac, e contextualizar um pouquinho o que são as soft skills e qual que é a importância pro profissional, né, da saúde ter essas, né, que tanto se fala, né, a gente fala muito habilidade técnica, mas não é só, né, e cada vez mais as soft skills são importantes, inclusive, né, para te conseguir um emprego que tu almeja, né. Então, se puder contextualizar um pouquinho o que são as competições, que eu acho que o pessoal ouviu, às vezes não sabe o que é, tá pensando, o que é isso, né, e depois contextualizar as soft skills, que eu acho que é sempre muito válido. Tá bem. As competições, então, são competições de profissões, né? Então, por exemplo, a gente tem ali o técnico de enfermagem, né? A gente tem cabeleireiro, cozinha, entrou agora para nós confeitaria, florista, né? Então, existem áreas, né? E são competições que têm etapas, né? A gente tem etapa escolar, onde acontece uma seleção dentro das unidades Senac. Depois a gente vai para uma etapa regional, que é ali na nossa sede, que a gente monta, né? Eu faço parte dessa equipe, então tem os treinadores de cada ocupação. Eu sou a psicóloga, né? Nessa etapa eu faço tanto o acompanhamento, ajudo a desenvolver também dentro das escolas e faço a seleção, né? Dessa parte mais comportamental para passar para as competições. E depois da regional, então, a gente tem a etapa nacional, que é o momento que a gente está agora, onde a gente está preparando, então, esses alunos para irem para um outro estado, né, competir com os outros estados do Brasil. Quem ganhar o ouro, né, vai para uma internacional. Então, na verdade, é uma competição bem importante, que muitas pessoas não têm conhecimento, né, ela é muito grande. E, assim, isso só para trazer um contexto, mas o que é o mais legal da competição e que toda a equipe, né, tem muito esse carinho pela competição, é que esse trabalho todo com os alunos, né, que participam das competições, gera realmente uma transformação de vida. Esse é o propósito das competições, né? Então, assim, são alunos que vêm ali, né, de um técnico, vêm, né, de um ensino e têm a oportunidade de aprimorar ainda mais essa técnica, de se desenvolver pessoalmente também, porque a gente justamente está se preparando para um ambiente que é competitivo. E apesar de ser uma competição, o mundo de hoje é uma competição, né? Então, assim, cada vez mais a gente sabe, né, infelizmente, que não basta ter, né, um diploma. A gente precisa de experiências, a gente precisa de soft skills, né? E então, dentro da competição, comigo, nesse momento, né, enfim, a gente vai desenvolvendo aí habilidades para gerenciar emoções, né, que é uma soft skills. Então, só fazendo essa diferenciação, a gente tem as hard skills, que são as técnicas, né? Então, onde eles aprendem nos cursos mesmo, agora com os treinadores também, né? Então, uma técnica ali de corte da cozinha, por exemplo, né? Ou tem tantas outras, né? De cada ocupação, mas são as hard skills. As técnicas de psicologia que eu uso, as abordagens, são hard skills. Soft skills é tudo daquilo mais humano que a gente precisa desenvolver para atuar em qualquer profissão hoje em dia. Às vezes, algumas profissões vão ter soft skills mais direcionadas, né? Então, falando da área da saúde, seria isso, assim, né? Para lidar com o outro, eu com certeza preciso saber gerenciar as minhas emoções. Porque eu
tô o tempo inteiro ouvindo sobre emoções, né? Eu tô me conectando com aquelas pessoas, muitas vezes sentindo tudo aquilo, e eu preciso também, né? Como que eu vou gerenciar a minha emoção diante disso, né? Saber o que tá dentro do meu controle, poder fazer uma pausa, né? Pensar realmente como é que eu vou ter um tempo para mim expressar aquilo de uma forma saudável, né? Para depois, então, para um próximo atendimento ou para um próximo momento. E a gente vê muito, né, a questão do... E a gente fala muito em aula, né? Por exemplo, na enfermagem, puxando pro nosso, né? Eu não tenho como trabalhar sozinha. Não existe ser enfermagem sozinho, porque a gente é uma equipe. E essa habilidade, muitas vezes, a gente puxa muito no aluno, né? Eu preciso trabalhar com o outro. E nem sempre o outro vai ser o meu melhor amigo, mas eu tenho que trabalhar com ele, né? Igual tu comentou, a gente cria vínculos. Claro que não com todos, mas eu tenho que lidar com todos. E muitas vezes com pessoas que pensam diferente de mim, né? E essa capacidade de conseguir trabalhar com o outro, eu acho que é muito importante, né? A gente trabalhar isso no aluno. E antes que eu esqueça desse pensamento, o quanto eu acho bacana que as competições, né? É o primeiro ciclo que tem, né? Uma psicóloga o tempo todo. E o quanto é bacana para os alunos, assim. Que eu conheço alguns alunos que a gente sempre diz, né? Eles todos ganham, né? Porque independente da medalha, do prêmio, eles voltam diferentes, né? Eles mudam, assim, eles evoluem muito. É muito bacana isso. E ter alguém junto, né? Da área da psicologia, eu acho que é muito legal. Assim, foi muito bem pensado, né? Colocar isso. Mas a gente fala muito do aluno, né? Eu preciso trabalhar com outro, né? Eu acho que isso a gente tem que frisar muito, né? Até pra ser um apoio. Sim, com certeza. Isso que tu trouxe, assim, eu acredito que foi uma evolução e também pensando no ensino do Senac, se fala muito, né, desse trabalho integral do aluno. Então, o desenvolvimento tanto técnico, mas humano, né? Então, acho que faz todo sentido dentro das competições que a gente quer, né, tá dentro do modelo pedagógico também e trazer essa transformação, porque depois vão ser profissionais, né, dessas áreas, e eles precisam da técnica, precisam, né, das soft skills, tanto para competição, mas para o futuro profissional. E tu trouxe do trabalho em equipe, é muito interessante, porque isso são coisas que a gente vai vivenciando lá, né? Então, o competidor tem um momento conosco que ele tá... ele e mais um, né? Então, depois da regional, a gente volta com 2 competidores e fica um tempo entre eles competindo. E isso é um exercício enorme para esse competidor, que é um jovem, né? E sabe que em algum momento algum deles vai sair. Mas o exercício de poder, ok, não é meu inimigo, né? Tá ali, tá competindo comigo, mas não precisa ser meu inimigo. A gente, inclusive, pode aprender juntos, mas saber estabelecer limites. O que é uma coisa muito importante pro futuro desse aluno, porque é muito isso que tu falou, assim, a gente, no nosso trabalho ou em qualquer ambiente, vão ter pessoas que a gente vai se relacionar melhor, vão ter pessoas que a gente vai ter respeito, né? Que eu acho que é o mínimo para todo mundo, né? Mas que talvez a gente não se relacione tão bem, mas que a gente precisa exercitar e lembrar disso que tu falou, né? Eu preciso saber como lidar com as pessoas, porque senão eu vou me prejudicar. E isso é uma soft skill, né? O trabalho em equipe e tantas outras, né? Que a gente precisa exercitar hoje em dia, a resiliência, né? A própria criatividade, resolução de conflitos. Importante. Exatamente. Exatamente. Bom, né? Eu acho que é um assunto que a gente poderia falar por muito tempo sobre soft skills. Eu acho que é muito válido. Mas temos um quiz ainda, Georgia, para te responder. E o quiz, ele é verdadeiro ou falso, tá? A gente tem 10 questões. Eu faço uma, Sabrina outra, enfim. E tu vai dizer se é verdadeiro, falso, ou nem sempre, né, uma resposta definitiva, verdadeiro ou falso. Então, a gente entender um pouquinho, são perguntas que vêm muitas vezes de alunos que a gente ouve em sala, enfim, e outras que a gente acha válido colocar aqui. Pronta? Prontíssima. Então tá. Cuidar da própria saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física?
Com certeza. Pra quem eu fui falar, né? Sim, a gente já veio falando aqui, né? Mas é um combo, assim, né? O físico e o mental, eles estão interligados. Se eu não cuido do meu mental, vai pro meu físico. Se eu não cuido do meu físico, vai pro meu mental. Né? É o que a gente tava falando do burnout, da ansiedade, né? Então, em alguma hora, isso reflete no corpo, ou do corpo pra mente, assim. Então, a gente não é separado, né? A gente é um ser único, assim, mente, corpo, a gente precisa cuidar dos dois. Então, vamos lá. A escuta ativa é uma habilidade importante para a comunicação eficaz entre equipes de saúde? Sim, com certeza. Escuta ativa é uma das habilidades que o profissional da saúde precisa ter. E dentro das equipes, acho que é uma habilidade muito importante, inclusive, né? A gente fala muito de habilidade de comunicação, de conseguir falar, de conseguir expressar o que a gente está sentindo de uma forma assertiva, que não seja nem passiva, nem agressiva. Mas pouco se fala sobre saber escutar o outro. E isso é essencial para que esse diálogo assertivo ocorra, né? Então, sim, com certeza. Então, bora lá pra terceira. Soft skills, essa a gente acabou de responder. Soft skills são habilidades técnicas, como aplicar injeções ou fazer curativos? Não. Essa é uma habilidade hard skill, né? Isso uma aí. técnica. Tu já frisou muito bem como que é, qual que é a diferença. Acho que não ficou dúvida nessa. Nenhuma. Então, pedir ajuda psicológica é sinal de fraqueza para profissional de saúde? Nem um pouco. Nem um pouco, né? Somos todos seres humanos e que é importante a gente perceber que a gente é tão humano quanto o outro, né? Então, acho que é muito importante isso. Eu acho que isso tá caindo um pouco nessa Sim. ideia de que eu não preciso fazer, ou isso não é comigo, pra mim não. Então, acho que tinha mais antes, né? Eu acho que cada vez mais tá sendo comum terapia, comum conversas, né? E entender isso. Somos humanos todos, E eles né? já chegam, por exemplo, os alunos, né? Eles já chegam e falam, hoje eu estou bem, eu fiz minha terapia. Eles já têm, Eu adoro. Isso, né? Eles já caiu por terra, eu acho, né? Aquele dia, show, né? Sou eu agora, né? É tu. Sou eu. A inteligência emocional ajuda os profissionais a lidarem melhor com situações de pressão no trabalho? Sim, com certeza. Muito bem. Também falamos, né? Também acho que já foi bem contextualizado, né? Sim. A falta de reconhecimento no trabalho pode contribuir para o desenvolvimento de transtornos mentais? Pode. Pode. Eu acho que é muito importante. Eu falei antes, né, de conexão com o propósito, assim, e enfim, assim, toda vez que a gente tem um feedback positivo, tanto do paciente ou da nossa gestão, né, olha, tá sendo bom o teu trabalho, que bom que tu tá fazendo assim, é bom, é importante ter reconhecimento, né? Então, acho que isso, em algum momento, não ter reconhecimento nenhum, é uma coisa que pode ser bem difícil e pode, sim, em algum momento se tornar numa ansiedade ou numa depressão, numa também. frustração. Burnout é uma síndrome relacionada apenas ao excesso de trabalho físico. Não, existe a parte de sobrecarga mental também, né? Então, existem trabalhos, claro, que a pessoa usa muito do físico, né? Mas, assim, em geral, o burnout é uma sobrecarga física e mental, né? E justamente voltando à outra pergunta, então, a falta de reconhecimento, né? A falta de limites, a sobrecarga de trabalho, e essa sobrecarga nem sempre é uma sobrecarga física, é a preocupação com o que eu tenho que fazer, né, se tá bom o suficiente, enfim, é muito mental também. E é aquilo que tu falou, né? Somos um só, né? Corpo e mente. Então, um reflete o outro, né? Sim. Isso com certeza. A flexibilidade é uma soft skill que ajuda o profissional a se adaptar a mudanças inesperadas na rotina hospitalar? Sim. Ser flexível, né? Com certeza. E não só no ambiente hospitalar, mas em vários outros ambientes, né? A gente precisa da flexibilidade porque o mundo gira. Exatamente. Empatia significa apenas sentir pena do paciente? Não, nem um pouco. A empatia é eu conseguir me conectar com aquilo que o outro está sentindo, né? Eu conseguir entender
me colocar um pouquinho no lugar da outra pessoa e entender como é que pode ser sentir aquilo, viver aquilo, né? Conseguir entender o que aquela pessoa tá sentindo. Não tem nada a ver com pena, tem a ver com, né, conseguir se conectar realmente com a vivência daquela pessoa pra conseguir ajudá-la. Perfeito. Última. Ter domínio apenas das habilidades técnicas é suficiente para garantir um atendimento humanizado? Não. Nem um pouco, né? Não, antes eu falei, né, mas vou reforçar e até deixando a mensagem para quem tá aí no mercado de trabalho da saúde já há um tempo ou tá para entrar, né, os alunos, a técnica, estudem, né, muito importante. Na verdade, a gente tem que seguir estudando porque tudo se atualiza, né? Mas o que realmente vai fazer a diferença é a capacidade que as pessoas têm de formar vínculos, de se conectar com as outras pessoas, né? E isso tudo que a gente falou, assim, também, de poder cuidar de si mesmo para cuidar do outro. E um pouquinho daquilo que a gente falou, né? Quando a gente conversava sobre o propósito, né? Exatamente. O propósito do profissional, né? Então, Exatamente. não esquecer, né? O porquê que a gente tá aqui. Por que a gente estudou escolheu, tanto, né, o que a essa gente profissão. escolheu, né? Exatamente. E na maioria das vezes o propósito é esse, né? Eu quero poder cuidar do outro, eu quero poder transformar a vida dessa pessoa. Mas para isso, né, eu preciso cuidar de mim para cuidar do outro. Então, se reconectar ao propósito. Sim, a gente tem que cuidar do nosso propósito, assim como a gente cuida de si mesmo. E uma coisa alimenta a outra, né? Muito bom. Estamos encerrando, né? Já estamos encerrando aqui o episódio. Mas para finalizar eu ainda, queria que tu nos passasse alguma dica. Eu gosto muito de falar sobre saúde mental. Achei muito bacana esse episódio. Se gostou aí, ó. Livro, série, algo que o aluno ou quem tá nos assistindo possa se aprofundar sobre o assunto, né? Se tem alguma dica. Claro. Tem um livro que eu gosto bastante. Ele se chama Manual de Mindfulness e Autocompaixão. Tô recomendando esse porque eu falei aqui bastante, né, da autocompaixão e do mindfulness, e acredito que muitas vezes, como profissionais da saúde, a gente tem essa dureza, assim, né, eu preciso ser forte, né, e então, assim, esse livro, ele traz muito exercícios, né, práticos, inclusive relacionando com a pergunta da Andra, ele traz muitas reflexões e práticas que a gente pode exercitar no dia a dia, ajuda a desenvolver essas práticas de atenção plena ao momento presente, autocompaixão, né, e poder desenvolver essas habilidades para, né, também melhorar profissionalmente e como pessoa. Já anotei aqui, inclusive. É Kristen Neff e Christopher Germer, os dois autores. E de filmes, eu gosto muito de filmes. Eu vou trazer alguns filmes que, assim, eles não são especificamente de profissionais da saúde, mas eu acho que eles trazem uma filosofia legal, pensando nisso que a gente conversou. Então, tem um filme que se chama As Vantagens de Ser Invisível, ele também tem um livro, e é um jovem que ele tá se reconectando, tentando cuidar da própria saúde mental dele, e mostra muito como o próprio autocuidado favorece nessa conexão com os familiares e as pessoas, né? Então, dessa questão de quando a gente se cuida, a gente também consegue se conectar melhor com os outros, né? E nesse mesmo sentido, tem um outro filme que se chama O Lado Bom da Vida, também tem essa... Perfeito! Eu adoro esse... E é isso, assim, né? Então, como profissionais da saúde, assim, cuidando de nós, olhando pra nós, a gente também consegue olhar melhor pro outro. E por último, tem um filme de animação, só porque eu gosto também de recomendar, que se chama Soul, né? É sobre... ele fala muito sobre propósito da vida, assim, sobre essa apreciação das coisas simples, né? Que às vezes a gente ignora, mas que pode ser bem importante, assim, e como isso também ajuda na conexão com outras pessoas, no cuidado com outras pessoas. Então, são filmes
que não são profissionais da saúde ali, mas que fala sobre o autocuidado, sobre conexão com o propósito e como isso nos ajuda a se conectar com pessoas, né? Estabelecer vínculos, Sim. que é isso que eu acredito que realmente faz a diferença. Ai, perfeito, anotei tudo que tu falou aqui, porque esse Soul tá na minha lista faz um tempo lá do streaming, eu vou olhar esse final de semana. Legal. Então, né, Jorge, novamente, sim, eu acho que foi um bate-papo muito legal, né, legal. Sabrina? Muito Agradecer obrigada. muito a tua presença, assim, eu acho que tirou muitas dúvidas e fez a gente refletir um pouquinho, né, a importância da nossa saúde mental. E pra encerrar, se tu quiser, né, fazer uma fala, quiser deixar a tua rede social, né, de trabalho, enfim, uma mensagem final. Bom, eu vou agradecer, né, primeiramente o convite. Para mim foi muito bom falar sobre esse assunto, principalmente como profissional da saúde. Também, né, tenho 2 Sim. trabalhos, vivo isso na pele. Mas reforçar essa mensagem, então, para todo mundo que está na área da saúde, que é uma área muito bonita. Acho que a gente tem, sim, um propósito muito bonito, mas que a gente saiba olhar pra gente, né? E lembrando disso, assim, que é olhando pra gente, é exercitando essa autocompaixão com nós mesmos, que a gente não precisa ser super-herói o tempo inteiro, que a gente também vai conseguir transformar vidas, né? Sem deixar de olhar pra nossa vida também. Ai, perfeito. Perfeito. Obrigada, Sabrina, De pela nada. participação, Foi então. ótimo. E obrigado você que tá aí olhando esse episódio, que passou muito rápido. Tenho certeza que não viu quase uma hora aí a gente conversando sobre o assunto. Obrigado pela participação. Obrigado, Georgia. Obrigada, Obrigada. Sabrina. Obrigada. E a gente vai se despedindo aqui. Até o próximo e último episódio da temporada, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.